Iniciamos aqui e agora o nosso programa Obreiros em Foco Portugal. Para você que faz a obra de Deus, obreiro e obreira, e não só, você que nos assiste através da iurdtv.eu, fique à vontade para interagir conosco através do nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Rogério, e eu também cumprimento a todos os obreiros, obreiras, guerreiros, nossos companheiros de guerra diariamente. Nós vamos ver um vídeo hoje, já no início do nosso programa, em que fala sobre a ovelha perdida ou as ovelhas perdidas. Trazendo isso para os dias de hoje, ovelha perdida é toda aquela pessoa que acaba por se afastar da presença de Deus, da igreja, se afasta da obra de Deus. E nós vamos mostrar nesse vídeo a dedicação do pastor em resgatar essa ovelha perdida. E essa mesma dedicação tem que ter todo aquele que faz a obra de Deus. Com certeza, tem que haver essa dedicação, o empenho de todos aqueles que estão ali diariamente no centro de ajuda a receber o povo, as pessoas que chegam pela primeira vez e não só também de cuidar daquelas que já fazem parte. E aquelas que um dia se afastaram, mais dedicação ainda em resgatá-las e buscá-las. Você vai entender melhor através desse vídeo que a produção carinhosamente preparou. E você vai poder interagir conosco mandando sua opinião sobre esse vídeo. Acompanhe. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos procurar entender juntos esse vídeo que acabamos de mostrar. Veja que o pastor, ele se dedicou a salvar, a resgatar a única ovelha que se perdeu. Ele deixou por um momento, por um instante, as 99 ovelhas lá no aprisco. Deixou as 99 ali, não quer dizer que as tenha abandonado. Ele deixou elas ali por um instante e saiu à procura daquela única ovelha que se perdeu. E aí vimos na imagem ele encontrando a ovelha, trazendo para os seus braços, resgatando-a e levando outra vez para junto das outras 99. O que isso quer dizer para nós que fazemos a obra de Deus? Nós gostaríamos que você nos enviasse o seu comentário, que você fizesse o seu comentário, a sua opinião. Faça o seu comentário agora mesmo sobre esse vídeo em obreiros@iurde.pt. Essa dedicação, Cris, do pastor em sair,
enfrentar o perigo da mata, porque ali nós podemos ver o pastor subindo montes, descendo montes, tropeçando em pedras, saltando pedras. Na hora da chuva, se escondeu ali numa caverna, até encontrar a ovelha. Trazendo para os dias de hoje, que ovelha é esta? Toda pessoa que se perde, toda pessoa que se afasta da presença de Deus, da casa de Deus e da obra de Deus, representa essa ovelha perdida. E eu e você, que fazemos a obra de Deus, como obreiros e obreiras, devemos fazer o papel desse pastor, sair para resgatar aquela que se perdeu, seja uma, seja duas, seja quantas forem, é nosso dever resgatar essas ovelhas perdidas. Nós que fazemos a obra de Deus, temos um objetivo, que é salvar vidas, ganhar almas. Com isso, o nosso objetivo bem definido, ele não nos faz desviar, nem para um lado nem para o outro, no sentido assim, que vêm dificuldades, vêm momentos difíceis, como esse pastor enfrentou o mau tempo, teve que subir montes, descer montes, pronto. Na obra de Deus é a mesma coisa. O próprio obreiro, na sua vida em si, ele enfrenta lutas no seu dia-a-dia, seja no seu trabalho, na sua família, mas se ele tem o foco, o objetivo de salvar vidas, ele não vai anular a sua fé por causa disso. Ele vai investir em salvar aquela ovelha perdida. Uhum. Entendes o que eu falo, o raciocínio? E até mesmo que haja oposições contra o trabalho dele, ele continua firme no seu propósito de salvar almas. Sempre vão haver oposições. Isso é bíblico. Sempre vai haver uma pedra de tropeço, digamos assim, no nosso caminho. Uhum. Mas o objetivo bem definido em salvar vidas, em correr atrás e resgatar aquela alma que se perdeu, ultrapassa todas essas dificuldades. Quer dizer, é o dar a vida, é encontrar meios para resgatar aquela alma. Uma alma tem muito valor. Eu até digo, não tem muito valor, não tem preço. Uhum. Então, a exemplo desse pastor, as 99 estavam seguras, aparentemente seguras. Mas ele não se preocupou com elas tanto quanto a outra. Se ele dissesse assim, é uma ovelha, é somente uma. Eu tenho 99, não me vai fazer falta aquela uma. Mas o bom pastor, não é o pastor, é o bom pastor. Ele valoriza aquela uma. Uma. Faz tudo para salvá-la, né? Tudo para salvar. Para resgatá-la. Porque ele sabe que ele só é satisfeito, ele só é realizado quando o rebanho está todo ali no aprisco. Quando ele tem o controle de todas as ovelhas. Não pode faltar uma. E ele está ali atento. É isso, o obreiro e a obreira, estar ali atentos, percebendo qual é aquela ovelha que está a querer se desgarrar do rebanho, aquela ovelha que já faz um tempinho que não vem, que está coxa, que está fraca, que está doente. Tem que receber o cuidado. Que tem que cuidar muito bem daquela ovelha. Talvez você esteja até pensando, mas eu não sou pastor. Mas todos nós que fazemos a obra de Deus, quer seja obreiro, quer seja obreira, quer seja colaborador, colaboradora, fazemos a função do pastor, no sentido de resgatar a ovelha perdida e salvá-la, trazendo-a de volta para o aprisco, para o rebanho. E o aprisco, o rebanho, é a igreja. Você, obreiro e obreira da Igreja Universal, do Reino de Deus, do Centro de Ajuda, tem que ter essa dedicação em salvar vidas, em resgatar ovelhas perdidas. Nós temos opiniões que chegam por e-mail, obreiros@iurde.pt. Eu vou ler aqui a opinião do Arthur e depois a Cris vai ler aqui a opinião da Michele. O Arthur diz assim: não importa o que digam, nem o que pensam contra nós. Temos que continuar a resgatar as ovelhas que se perderam, pois penso e ainda afirmo que muitos hoje agem como os fariseus da época, criticando ao nosso trabalho. Trabalho tão sério e honesto que é o de salvar vidas. Continuemos a fazê-lo, obreiros e obreiras da nossa querida Universal. Arthur Ribeiro. Então o Arthur aí ele faz a crítica aos fariseus, que até no vídeo eles chegam criticando Jesus porque dizendo, esse aí come com pecadores. E Jesus foi dizer para eles, olha,
Se uma ovelha se perder, vocês não vão deixar as outras 99 em busca daquela? Quer dizer, esses críticos, eles existem até hoje. Criticam o nosso trabalho, criticam a nossa maneira de salvar vidas, a nossa maneira de ganhar almas. Mas como diz aqui o Arthur no seu e-mail, ele diz, continuemos a fazê-lo, obreiros e obreiras da nossa querida Universal. É isso aí. Venha críticas, venha a crítica de quem quer que venha. Vamos continuar em frente, salvando vidas, ganhando almas. Temos mais opiniões, não é, Cris? Sim. Fazer a obra de Deus não é somente ficar uniformizado dentro da igreja. Temos que fazer sempre como fez este pastor que saiu em busca da ovelha que se perdeu. Temos que evangelizar, temos que visitar, temos que resgatar ao perdido. E se não for assim, então por que continuar a ser obreiro? Título não salva ninguém, mas praticar as palavras do Senhor Jesus, sim. Michele Prado. A Michele, ela se refere aqui a um ponto muito importante, que é o facto de ficar, ela diz assim, ficar uniformizado dentro da igreja. Quer dizer, o obreiro e a obreira não deve somente ficar limitado ao uniforme, ao uso do uniforme dentro da igreja. É necessário, sim, é muito importante cuidar daqueles que já estão na igreja, mas não somente isso. Há que ir para a rua, há que evangelizar, há que pertencer a um grupo de evangelização, um grupo de visitas aos hospitais, visitas aos presídios. Visitas aos enfermos que às vezes damos falta, são membros que deixaram de vir na igreja, né? Exatamente, não se limitar ao uso do uniforme somente dentro da igreja. Por exemplo, no vídeo que vimos, se o pastor se limitasse a ficar somente no aprisco cuidando das ovelhas, ele não teria saído para salvar aquela única que se perdeu. Então, a opinião da Michele tem a ver com isso, quer dizer, não simplesmente ficarmos uniformizados dentro da igreja. É importante o uniforme dentro da igreja, sim, claro, mas também sair para buscar as ovelhas perdidas que muitas vezes estão lá fora. Para mais opiniões, também faço o mesmo que fez a Michele, que fez o Arthur, obreiros@iurde.pt. E para finalizarmos este assunto, a palavra de Deus, ela fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, exatamente sobre essa ordem do Senhor Jesus. Quando ele escolheu os 12 discípulos, os 12 discípulos foram chamados, fizeram-se escolhidos, e o Senhor Jesus deu instruções a eles. E dentre essas instruções está escrito assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Gentios quer dizer incrédulos, descrentes. Nem entreis em cidade de samaritanos. Samaritanos eram povos contrários ao povo de Deus, ou seja, esses povos não se entendiam com o povo de Deus. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja que essa frase em amarelo aí diz assim, podemos salvar aos gentios, podemos até enfrentar as críticas dos samaritanos, mas salvá-los. Porém, Jesus disse que a preferência, qual era? Procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel hoje representa a igreja. A preferência é que saiamos para resgatar as ovelhas que se afastaram da casa de Israel, que se afastaram da igreja, do centro de ajuda da Igreja Universal. Então, cabe a nós, pastores, cabe a nós, esposas, obreiros, obreiras, evangelistas, integrantes do Força Jovem, membros da igreja, fazermos essa função, esse papel. Buscar as ovelhas perdidas, esteja ela, Cris, onde estiver. E por isso podemos falar sobre a união, quanto é importante os obreiros serem unidos para resgatar as almas perdidas. Não é? Não são todos aqueles que saem ao mesmo, por exemplo, não saem todos para evangelizar, sai um grupo para evangelizar. Outro grupo fica na igreja a aconselhar, a acompanhar. Outro grupo já está, por exemplo, no Bela Juventude. Quer dizer, todos têm o mesmo objetivo,
todos têm o mesmo foco, trabalham com os mesmos objetivos, mas em áreas diferentes. Para salvar as ovelhas. Para salvar as ovelhas. A união, não há uma divergência de pensamentos, há um pensamento só, embora existam várias áreas que são atendidas diariamente. Mas a principal delas é buscar as ovelhas. Com certeza. É salvar a ovelha perdida. Pense nisso. E para mais comentários, já sabe, obreiros@iurde.pt. E por falar em união, a união que você se referiu há pouco, nós temos uma história que fala da união das ferramentas. A história de ferramentas que se encontravam numa marcenaria e entre as ferramentas havia algumas intrigas. Vamos ver então, eu vou ler aqui juntamente com vocês e você também vai poder enviar a sua opinião para obreiros@iurde.pt. Aconteceu uma vez numa carpintaria onde as ferramentas resolveram realizar uma assembleia. Elas tinham umas diferenças e queriam pôr tudo em pratos limpos. O martelo assumiu a presidência, entretanto ele foi notificado que teria que renunciar porque batia com muita força e fazia muito barulho. Por sua vez, o martelo pediu que fosse expulso daquela assembleia o parafuso, porque ele tinha que dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. O parafuso acatou a decisão, mas exigiu que a lixa também saísse, porque, segundo ele, a lixa era muito áspera e sempre causava muitos atritos. Mas a condição para a lixa sair era que também fosse expulso o metro, que ficava medindo a todos como se só ele fosse o perfeito. Nisso chegou o carpinteiro e, utilizando o martelo, o metro, a lixa e o parafuso, finalmente transformou aquela madeira bruta e rústica numa perfeita obra, um lindo móvel. Quando a carpintaria fechou e ficou completamente só e vazia, a assembleia então recomeçou. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse a todos: Senhoras e senhores, para que ficou... vou ler de novo. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse a todos: Senhoras e senhores, parece que ficou demonstrado aqui que todos nós temos defeitos. Entretanto, o carpinteiro, quando trabalha, utiliza-nos e faz dos nossos defeitos intensas e úteis qualidades. E é isso que nos faz valiosos. Assim temos que deixar de lado nossas indiferenças e devemos nos concentrar na união, pois juntos e sempre juntos ajudaremos ao carpinteiro em tantas outras grandes obras. A assembleia então concluiu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, que a lixa aparava as arestas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então uma equipa capaz e eficaz, e todos ficaram felizes e unidos. O que essa história tem a ver com obreiros e obreiras e todos nós que fazemos a obra de Deus? Veja o martelo. Veja, o martelo foi considerado um defeito do martelo porque as outras ferramentas diziam que o martelo era muito duro. Fazia muito barulho. Fazia barulho, que batia forte, né? Esse bater forte significa... veja bem, não podemos ser duros como o martelo. Se tivermos que ser duros, sejamos na palavra. Sejamos na exortação, usando a palavra de Deus, mas não ser duro com as pessoas. Não podemos ser duros com as pessoas. Não podemos bater forte como o martelo. E também, Cris, não podemos ser como a lixa, áspera. A lixa era muito áspera e às vezes há obreiros que são ásperos com as pessoas. Ser áspero é ser mal educado, né?
Às vezes a pessoa chega na igreja a primeira vez, ou às vezes não é nem pela primeira vez, há obreiros que sequer cumprimentam, agem dessa maneira, são ásperos e são duros. Duros, tal e qual o martelo, ásperos, tal e qual a lixa. Não podemos ser assim. Não, às vezes o obreiro e a obreira, nós até entendemos isso. Teve um dia difícil, muito difícil, e acaba trazendo para dentro da igreja, para na hora que ele vai trabalhar numa reunião, atender o povo, acaba trazendo esse peso, essa indisposição. Só que se esquece que quando a gente decidiu servir a Deus, nós negamos as nossas vontades. A gente renuncia à nossa própria vontade. Eu costumava dizer que quando eu era obreira, os meus problemas ficavam na porta de entrada da igreja, na rua. Exato. Que ele, dali, da entrada, da porta para dentro, eu queria salvar vidas, eu queria dar o meu melhor. E se eu fosse estar preocupada com os meus problemas, eu não ia conseguir dar o meu melhor. Eu não conseguiria ajudar aquele povo. Então, muitas vezes, nós nos deparamos, sim, com obreiros que são duros, e ásperos. Que são ásperos como a lixa. Batem forte como martelo, são duros como martelo e ásperos como a lixa. Veja que o parafuso ali, nessa história que lemos, o parafuso, a fama dele era aquele de dar voltas, né? Tem gente que é assim. Tem gente que, entre aspas, é muito malandra, quer dar a volta em toda a gente. Existem obreiros que também quer dar a volta a uma situação. E tem gente que, para dar volta a uma determinada situação, às vezes até chega a mentir. Então não tem que se dar volta, não tem que ser sincero, tem que ser honesto. E depois, além do martelo, além da lixa, além do parafuso, qual é a outra ferramenta mesmo? O serrote só veio no final, quando ele deu a palavra, né? Então veja que todas as ferramentas ali, cada uma na sua função. Na obra de Deus é assim. A discussão acabou quando o carpinteiro fez, o marceneiro, né, fez uso de todas as ferramentas e com ela fez um móvel lindíssimo. A obra de Deus é assim. Ele usa-nos a nós como ferramentas que somos em suas mãos para fazer uma obra maravilhosa em vidas rústicas, em vidas sem aparência, pessoas que chegam sofridas. Ele usa-nos a nós como ferramentas em suas mãos para fazer obra maravilhosa na vida de muitas pessoas. Você quer opinar sobre esse tema? Você quer opinar sobre essa história das ferramentas? obreiros@iurde.pt. Inclusive já temos aqui opiniões, eu vou ler a opinião do Álvaro. Faça como o Álvaro, escreva-nos também obreiros@iurde.pt. O Álvaro, ele diz o seguinte aqui no seu e-mail: infelizmente, eu já presenciei esta divisão entre nós obreiros e obreiras. Também existiu aquele que quis fazer-se o preferido do pastor, quando na verdade todos nós somos úteis na obra do nosso Deus, quer dizer, úteis na obra do nosso Deus. Demorou, mas este obreiro depois enxergou que todos nós juntos somos muito mais importantes. Álvaro Pinho faz uma crítica aí de um obreiro que tentou ser o preferido do pastor, mas depois ele enxergou que tal e qual as ferramentas úteis nas mãos do marceneiro, do carpinteiro, assim são todos os obreiros nas mãos de Deus. Temos mais opiniões também que chegam, obreiros@iurde.pt. O martelo não é melhor que o parafuso, que não é melhor que a lixa, que por sua vez não é melhor que o metro, nem melhor que o serrote. Todos são fundamentais na obra do carpinteiro. Da mesma forma, todos nós, obreiros e obreiras, somos fundamentais na obra de Deus. Deixemo-nos ser mais e mais usados pelo nosso carpinteiro, que é o Senhor Jesus. Paulina Moraes. Exatamente, aqui não importa se é o martelo, não importa se eu estou no grupo das visitas, se eu faço parte do grupo da Santa Ceia, se eu limpo o altar, se eu sou do grupo dos presídios, se eu faço parte do grupo de evangelização, não importa. Isso não nos faz ser melhores nem menos do que os outros na obra de Deus. Sendo que em cada função nós darmos o nosso melhor. E isso, aos olhos de Deus, é assim. Não são as funções, as responsabilidades que temos, mas da forma em como oferecemos a nossa vida naquele momento, naquele lugar. Exato. Faltava falar do metro, né? O metro, o defeito dele era medir toda a gente como se ele fosse só o perfeito, né?
Tem gente que é assim, Cris. Tem gente que sempre, ela é igual o metro. Ela nos mede. Sabe aquela pessoa que olha dos pés à cabeça, da cabeça aos pés? Tem gente que nem sequer disfarça, né? Ela chega ao ponto de medir, olhar que tipo de calçado está calçando, que tipo de roupa está vestindo, que tipo de maquiagem está usando. Isso é medir, isso é muito feio. Existem obreiros, e principalmente obreiras, mulheres, são típicas em ser assim, me desculpe, em medir as pessoas. Isso é muito feio. Na obra de Deus, nós temos que ser neutros, não tem que medir ninguém. O obreiro, a obreira, não tem que ficar medindo que roupa veste esse membro, que roupa deixou de vestir aquela outra membro. Não. Seja o metro no bom sentido, no sentido de ser preciso e exato, medir as palavras que vai falar. Antes de falar, meça as palavras que vai dizer para não magoar ninguém. Aí sim, o metro tem utilidade. Tal e qual tem também as outras ferramentas, o parafuso, o serrote, qual é o outro? A lixa e o martelo. Tá bom? Pense nisso, para mais comentários já sabe, obreiros@iurde.pt. Há um quadro no nosso programa que se chama Eu Fui Resgatado. É a história verídica de pessoas que um dia fizeram a obra de Deus, estiveram conosco como obreiros e obreiras e esfriaram-se na fé, afastaram-se da presença de Deus, afastaram-se da obra de Deus e afastaram-se de tudo relacionado a Deus. E essas pessoas provaram o gosto amargo do sofrimento porque se afastaram, porque deixaram de estar junto a Deus. Nós vamos ver a história do Paulo Henrique. Ele se afastou, mas graças a Deus se recuperou, foi resgatado e hoje está bem na fé. Acompanhe. Meu nome é Paulo, eu fui obreiro da Igreja Universal por aproximadamente 9 anos e durante todos os anos que eu permaneci como obreiro, eu era fiel, eu era um obreiro dedicado, mas com o passar dos tempos, eu fui relaxando na fé. Eu comecei a achar que eu tinha que ter um direito do lazer, eu tinha que ter o meu horário, o meu descanso. Eu comecei a desprezar as reuniões que existiam dos obreiros, eu comecei a desprezar as vigílias, as concentrações de fé. O tempo foi passando, eu fui deixando de ganhar alma, fui me esfriando, fui desanimando. E mesmo como obreiro, eu fui me afastando de Deus. Primeiramente, comecei a enfrentar alguns problemas na área financeira, os caminhos foram se trancando. E eu recebi uma notícia num certo dia que ali começou o meu fundo de poço, mesmo como obreiro. A minha esposa, nós tínhamos comemorado o aniversário da minha filha, e a minha esposa foi levar ela no dia seguinte, que ela estava reclamando com algumas dores na nuca. E aí a médica diagnosticou que ela estava com meningite. Imediatamente ela foi levada para o hospital, internada, passou ali 7 dias entre a vida e a morte, e ali eu já não comecei a entender o que estava acontecendo, já comecei a ficar perplexo com tudo aquilo. Logo em seguida, a minha esposa ficou doente, emagreceu 7 quilos em 2 semanas, ficou acamada, entrou em depressão. A minha vida financeira se trancou de uma tal maneira que faltava leite em casa, faltava o alimento do dia a dia. Eu já não tinha mais forças para ir à igreja, ainda como obreiro. Eu já não tinha mais força sequer para ir nas reuniões de domingo. Eu ia meio que forçado, meio que arrastado. Foi quando eu percebi que a minha vida estava toda amarrada, toda destruída, em todos os aspectos, casamento frio. Então, eu procurei a ajuda do pastor. Cheguei até o pastor, me abri com ele, falei tudo o que estava acontecendo, pedi socorro, e ali eu vi que realmente não estava nada bem, porque ao ele orar por mim, eu manifestei com o demônio, eu passei mal, enfim. Ali eu vi que o mal já estava atuando na minha vida, que eu já estava longe de Deus há muito tempo. E a partir dali, o mal que até então estava meio que trabalhando, meio maquiando a situação, aí tudo trancou, tudo amarrou. Eu vi que realmente o mal estava ali para me derrubar, para me matar. A minha vontade era sumir, era não pisar nunca mais na igreja, era desaparecer. Pensamento de suicídio o tempo todo,
Eu pensava em matar minha família, em me matar em seguida, mas esse trabalho incessante dos pastores obreiros, então houve um resgate. Ali eu fui resgatado, eu pude perceber que se eu não tivesse essa ajuda, esse acompanhamento, esse socorro, eu jamais teria sido resgatado. Então, hoje, graças a Deus, com esse resgate, a minha vida foi restaurada. Eu voltei, eu já estava na igreja, mas eu voltei à presença de Deus, ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, coloquei toda a minha fé, enfim. É lógico, reiniciei o processo de libertação, tudo de novo, comecei do zero. Comecei a buscar o meu novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, enfim, fui buscando, depois de um longo período, eu consegui novamente o meu encontro com Deus, voltar à presença de Deus, enfim, a minha vida que estava toda trancada, toda amarrada, destruída, foi se restabelecendo na área financeira, o casamento, a minha filha que ficava sempre doente, que estava com a meningite, foi curada, enfim, não fica mais doente. A minha esposa, eu e ela, hoje a gente vive um primeiro amor, um casal, como se fosse um casal recém-casado, né? Enfim, tudo novo. E hoje jamais eu deixo de dar prioridade, de levar a sério as coisas de Deus, as reuniões, as vigílias. E graças a Deus houve esse resgate, eu fui resgatado. É muito importante, muito eficaz esse trabalho de resgate. Todo obreiro, toda obreira que realmente é de Deus, deve se dedicar ao resgate. Nós vamos estar, a partir desses próximos dias, semanas e meses, realizando o resgate em todas as sedes regionais aqui em Portugal, continental e ilhas. Então nós já queremos motivar a você, obreiro e obreira, já a começar a trabalhar nisso, no sentido de você já ter o contato telefônico de pessoas que você sabe que se afastou e já começar a trabalhar através desse resgate, porque o resgatar é fundamental, porque a gente não sabe, aquela pessoa está correndo sério risco de morrer e morrer sem Jesus, sem salvação. Então, o resgate é fundamental, Cris. Com certeza, desde já deixamos aqui este apelo que todos os obreiros e obreiras coloquem toda a sua força. Sabe, essa indignação que nós temos no peito de saber que do nosso lado já estiveram companheiros, obreiros e obreiras, do nosso lado ali a guerrear, a expulsar demónios, a evangelizar, ali na guerra, no dia a dia da obra de Deus connosco, e hoje não estarem mais, isso é revoltante. E hoje estarem no mundo a servir ao diabo. Outrora estavam do nosso lado a queimar o diabo, a desfazer as obras do diabo. E hoje encontram-se lá fora, na Rua da Amargura, a fazer novamente as obras do diabo. Quer dizer, o que é que o diabo está a fazer com eles? Está destruindo, destroçá-los. E aos poucos vai destroçando mesmo, como você mesma diz. Então não podemos ficar alheios a isso. Não podemos cruzar os braços e assistir de camarote, entre aspas, falando o sofrimento dessa gente até que morra. Não, não. Vamos estender a mão e fazer o trabalho de resgate. Sobre o resgate, nós gravamos também uma mensagem no altar do nosso Templo Maior em Lisboa. Acompanhe como foi. Obreiros e obreiras e a todos que assistem ao programa Obreiros em Foco Portugal, a palavra de Deus, ela fala no livro de Isaías, no capítulo 35, no versículo 10, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos entender isso. Veja, tamanha é a dor de uma pessoa que se afasta da presença de Deus. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus, ela acaba por sentir tudo isso que acabamos de ler aqui. Ela acaba por sentir tristeza e também gemido. Ela geme de dor, de tristeza, de amargura,
por ter se afastado da presença de Deus. Veja como é importante o trabalho de resgate. Como é importante que nós, que fazemos a obra de Deus, venhamos nos dedicar a resgatar pessoas que se afastaram da presença de Deus. E esses a quem nós nos dedicamos a resgatar, eles virão de volta a Sião. Sião representa a igreja. Nós temos que trazê-los de volta para a igreja. E o que vai acontecer? Voltamos a ler de novo o versículo que diz que quando eles voltarem, diz assim, voltarão e virão a Sião. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Eles só voltarão, eles só virão à igreja, a Sião, se nós buscarmos, se nós resgatarmos. Talvez você diga, mas há aquele que não quer mais voltar, existe aquele que já eu insisti, ele não quer. Continue a insistir. E se esse não querer, há quem queira voltar e ser resgatado. Não vamos nos desanimar, vamos continuar no trabalho firme de resgate. Eles voltarão com alegria, veja, com cânticos de júbilo, alegria eterna. Coroará a sua cabeça. A alegria eterna vai coroar a sua cabeça. E a alegria eterna é a salvação eterna. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. A tristeza e o gemido têm que fugir dessas pessoas que afastaram-se, que estão agora nesse mundo aí fora perdidos, mas nós podemos salvá-las. Por isso você, obreiro e obreira, e não somente obreiros e obreiras, você evangelista, você que faz parte dessa fé, você deve se dedicar a resgatar almas, a resgatar vidas. Nós estaremos, por esses dias e semanas e próximos meses, na caravana do resgate. Vamos realizar reuniões de resgates nas sedes regionais do Centro de Ajuda por todo o país. Mas você já pode começar a viver já e se dedicar já a realizar o resgate. Dedique-se a isso. Visite alguém que se afastou. Telefone, marque uma visita. Incentive aquela pessoa, motiva para que ela volte enquanto é tempo. Vamos nos dedicar a resgatar essas vidas, essas almas. Pense nisso, obreiros e obreiras, e a todos que nos assistem. Que Deus abençoe a si, o seu ministério, sua vida e a sua família. Até mais. Pense e reflita então nessa mensagem sobre o resgate e vamos, espiritualmente falando, arregaçar as mangas. E vamos trabalhar para que por esses dias e semanas, quando chegarmos aí no centro de ajuda, na sede regional, venhamos então fazer esse trabalho de resgate, recuperando a muitas vidas sofridas. Para mais opiniões, você tem à sua disposição o e-mail obreiros@iurde.pt, como também na página do Facebook, você tem à sua disposição também assuntos referentes a obreiros e obreiras e não só. Vá lá na página do Facebook Obreiros em Foco Europa. Recentemente, nós, em todo o país, Portugal continental e ilhas, como também na Europa, realizamos a unção dos novos colaboradores e novos obreiros e obreiras. No programa anterior, mostramos fotos aqui do Centro de Ajuda em Portugal, sedes regionais e estaduais onde houve a unção, e também mostramos alguns países. Desta feita, recebemos mais fotos de unções que aconteceram, por exemplo, na Alemanha, na Romênia, em Luxemburgo, nós vamos poder ver aqui. E veja que essas pessoas agora, juntamente conosco, Cris, elas passam a fazer a obra de Deus. Isso aqui, se não me engano, é na Alemanha, onde também há novos obreiros e novos colaboradores. Que fizeram um seminário durante as 10 semanas. Foram aprovados no teste final e hoje podem estar ao nosso lado, juntaram-se a nós após essa unção, assumiram a responsabilidade, o compromisso
de se juntar à obra de Deus. Quer dizer, vieram eles a se juntar ao exército, né? Agora já são fotos dos novos obreiros e colaboradores em Luxemburgo. E veja que aí está uma grande equipe aí, né? Veja aí que está aí novos soldados para o novo exército. Quer dizer, o exército não é novo, né? Eles que se juntam ao exército que já existe. Então, vimos as fotos anteriores dos obreiros e colaboradores na Alemanha, agora estamos vendo aí de Luxemburgo, também na Romênia. Quer dizer, não importa, Cris, o idioma que se fale, o espírito é o mesmo, O né? espírito é o mesmo. Há um só objetivo, ganhar almas. Não importa a cultura, a língua, a cor, não é? A raça, o credo daquele país, credo religioso daquele país, quer dizer, é o além fronteiras. A obra de Deus sem limites por aí fora. Veja que são pessoas dispostas a servir a Deus. Aí está a foto do pastor Júlio, lá na Romênia, também ungindo a novos colaboradores e novos obreiros. Então, você que vê o programa Obreiros em Foco e também essas fotos, se anime, se motive para participar do próximo seminário em setembro, para que você também venha fazer parte desse exército de ganhadores de almas, porque uma alma ela não pode só ser ganha, ela tem que ser salva. Primeiro ganhamos a alma para Deus e depois vamos fazer de tudo para salvá-la. Pense nisso e se junte a nós nessa obra de Deus que é maravilhosa, que é um privilégio fazê-la, tá bem? Pense nisso. Nós chegamos aqui no final do nosso programa Obreiros em Foco Portugal. Para mais opiniões, comentários, você tem à sua disposição o nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Que Deus abençoe a si, o seu ministério, a sua vida e a sua família. Então ficamos por aqui. Um abraço a todos e uma ótima semana.